E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai dar seguimento falando sobre Egito Antigo. Então fica ligado no vídeo que está chegando aí para você agora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula, na nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da história egípcia, isso mesmo. Hoje nós vamos ver um pouquinho desse contexto, né, das fases em que o Egito se situou, desde o seu processo de formação até a sua queda como grande civilização. Quando a gente quer ver um filme, quando a gente quer ler uma boa história, ler um bom livro, a gente nunca começa na metade nem no final, e sim no início. Hoje, especificamente, nós vamos saber e conhecer um pouco essas fases, essas evoluções do Egito Antigo, desde o início até o período mais avançado da história egípcia. Ou seja, aquele processo de formação, de estruturação, né? O que aconteceu na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase e assim por diante. Nós vamos ver um pouquinho como o Egito se formou como grande civilização no passado, tá bom? Enfim, se formos observar do ponto de vista histórico, a história política do Egito é dividida em três fases. A primeira fase é chamada de Antigo Império. Nesse período do Antigo Império, ocorreu o que a gente chama de o período das grandes obras, das grandes construções. Isso mesmo, esse período do Antigo Império foi quando as primeiras grandes construções de drenagem, de irrigação foram feitas, o que também acabou levando um crescimento e uma expansão muito grande da questão da prática agrícola, né? A agricultura em si cresceu bastante nesse período. Outra coisa importante desse período histórico do Antigo Império, né? Essa primeira fase da história do Egito Antigo, é que foi nesse mesmo período, nessa primeira fase, que foram feitas as primeiras grandes pirâmides, né, do Egito. Por exemplo, as pirâmides dos faraós Kelpis, Khafre e Miquerinos foram feitas nesse período aí de aproximadamente 3.200 a.C. até o ano 2100 a.C. Só para você ter uma evidência clara do que aconteceu nesse período, tá bom? Já nessa segunda fase, chamada de período do Médio Império, a gente vai ver que nessa segunda fase, chamada de Médio Império, ocorre a tal da reconstrução do poder político dos egípcios. Isso tudo acontece porque a capital do Egito Antigo começou a ser Tebas, ou seja, a cidade de Tebas começou a ser a capital. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que o Egito, durante esse período da segunda fase do Médio Império, digamos assim, transformou Tebas em uma sua nova capital? Provavelmente devido aos conflitos e devido às batalhas que aconteciam entre reinos vizinhos. Então isso acabava acarretando a destruição das cidades. Então provavelmente isso tenha sido um dos motivos. A gente pode dizer também que esse período do Médio Império foi bastante interessante porque eles tiveram muito sucesso com as conquistas de territórios mais tarde. Tá? Ou seja, nesse mesmo período do Médio Império, o Egito cresceu bastante em termos de território, em termos de crescimento, né, econômico. Então, eles de fato se tornaram um pouquinho mais fortes em algumas regiões. Só que foi nesse mesmo período do Médio Império, assim, aproximadamente quase no finalzinho do período do Médio Império, que eles tiveram vários conflitos internos, o que acabou fazendo com que eles ficassem fracos politicamente em termos de poder. Não foi à toa que um povo, né, ali daquela região ali norte da África, chamada de Ixos, invadiu essa região ali do Egito Antigo e tomou o poder no ano 1750 a.C. E os Ixos, esse povo, chegou a conquistar e a dominar o Egito durante um período de quase 200 anos, porque se você observar 170 anos no poder, é muito tempo, é quase 200 anos. Então esse foi o período em que os Ixos dominaram essa região do Egito Antigo, tá? Aproximadamente aí, esse período do Médio Império ocorreu entre os anos 2100 a.C. até o ano 1580 a.C., tá bom? Já essa terceira fase do Novo Império foi um período que se iniciou com a queda dos Ixos do poder, ou seja, com o fim dos Ixos lá na região do Egito. Eles saem, eles vão embora dessa região porque eles vão ser expulsos, e aí o Egito volta a ser grande novamente e a ser dominado pelos próprios faraós da dinastia dessa região, tá bom?
Outra coisa interessante nesse período do Novo Império é que muitas conquistas territoriais vão acontecer também. No entanto, a gente vai perceber que também digamos assim, existiram várias agitações internas, né? Vários conflitos aconteceram ali internamente, pessoas brigando pelo poder, umas querendo se tornar faraós, outras querendo chegar na política de todo jeito. Então, muitas agitações internas, revoltas de camponeses, né? Às vezes por causa da questão da produção agrícola. E outra coisa também que favoreceu bastante esse período aí do Novo Império foi várias invasões, várias ondas de invasões que acabaram enfraquecendo o Estado egípcio durante muito tempo, tá? As guerras eram continuamente recorrentes. Para você ter uma ideia, nessa terceira fase aí, nesse período do Novo Império, o Egito foi invadido várias vezes. A primeira vez que o Egito foi invadido, conquistado literalmente, foi pelos assírios no ano 670 a.C. Depois os persas chegaram lá no ano 525 a.C., dominaram também a região. Também foi dominada pelos gregos no ano 332 a.C. E, por fim, os romanos, que dominaram o Egito no ano 30 a.C. E se passou aí em 1580 a.C. até 715 a.C. Então, assim, convenhamos que o Egito sofreu bastante nesse período final do Novo Império, quando muitas potências acabaram, digamos assim, destruindo essa região, tá? Enfraquecendo a política dessa região, tá bom? Em termos de cultura, em termos de expressões de conhecimento e tudo mais, temos que levar em consideração que a sociedade egípcia, ela tinha um modo de escrita bastante significativo. A escrita egípcia era a escrita hieroglífica, tá? Ou seja, eles utilizavam a escrita de hieroglifos. O que é hieroglíficos? Ou seja, escrita sagrada. Esse termo, escrita sagrada, eram códices, ou seja, códigos, tá bom? Símbolos que na maioria das vezes representavam palavras ou frases recorrentes, muito comum da escrita egípcia. Nessa utilização dessa escrita hieroglífica se utilizava o papiro. Papiro era o papel daquela época que se utilizava pelos egípcios. Então, em termos de escrita, os egípcios eles tinham uma configuração estética e, sinceramente, um estilo de escrita muito bem organizado, tá bom? Até hoje, alguns arqueólogos, pessoas que estudam aí essa área também, né, da escrita, eles dizem que muita coisa ainda da sociedade egípcia antiga ainda não conseguiu ser traduzida, né? Muitos códices, muito da escrita egípcia não conseguiu ser traduzida 100%, ainda tem muita coisa que ainda precisa, digamos assim, de informação 100%, tá bom? Dentro da religião egípcia, a gente vai perceber que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e que havia vida após a morte, eles acreditavam nisso, tá bom? As pirâmides, dentro do contexto religioso egípcio, era como se fossem grandes túmulos, tá? Grandes túmulos. Tem até alguns que utilizam o termo para dizer que dentro da religião egípcia eles acreditavam que a pirâmide era como se fosse um grande portal para o mundo dos mortos, tá bom? Por isso tinha toda aquela estrutura gigantesca e ao mesmo tempo para mostrar ali a câmara mortuária, né, do faraó, dessa pessoa importante que ali era destinada no mundo além, tá bom? Ao mumificar, eles colocavam comida, água e toda a riqueza desses faraós nesse grande sarcófago. Eles também acreditavam que iriam reviver e renascer novamente. Isso era uma crença muito forte entre eles acreditavam piamente nesse contexto. Os deuses, por exemplo, egípcios, eles eram representados de 3 diferentes maneiras. A primeira maneira era antropomórfica, ou seja, através de forma humana. Já a outra característica dos deuses egípcios era zoomórfica, ou seja, em forma animal. Não é à toa que se você for pesquisar os deuses da sociedade egípcia antiga, você vai perceber que eles tinham essas características, forma humana ou forma animal, tá? E essa terceira e última aqui é antropozoomórfica, ou seja, forma humana e animal ao mesmo tempo, ou seja, metade humana, metade animal. E entre os principais deuses egípcios, a gente pode destacar aqui Horus, tá? O deus Horus, Ra, que era o deus Sol, Anubis, que era o deus dos mortos, Maat, que era a deusa da justiça. Ou seja, cada deus dos egípcios exercia uma função bem diferente, bem como possuía também sacerdotes específicos responsáveis por sua adoração. Ou seja, dentro do sistema sacerdotal da religião egípcia,
Existia Deus para todas as funções, para cada característica, e existiam templos e sacerdotes que cuidavam dessa prática de culto aos deuses egípcios, tá bom? A crença na vida após a morte e esse processo de mumificação era outra característica da religião egípcia. Um elemento central na religião dos egípcios era a crença na continuidade da vida após a morte. Eles acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa, uma espécie de jornada que ia continuar. E assim, na visão deles, era necessário, de certa forma, levar a vida, uma vida mais justa possível. Os atos que eram realizados em vida, inclusive, eram extremamente importantes para definir o destino de cada pessoa, se fez algo bom ou ruim. Então, de acordo com a religião egípcia, cada pessoa que morria, ela tinha suas ações julgadas em um tribunal presidido por Osíris, que era o deus Osíris, um dos principais deuses egípcios, e a crença egípcia afirmava que o coração seria pesado em uma balança com uma pena, e o resultado definiria o acesso ao paraíso. Ou seja, na visão deles, se esse coração fosse leve, se esse coração que seria pesado na balança pelos deuses fosse um coração leve, ele iria para o paraíso, iria, digamos assim, desfrutar de tudo, da eternidade. Mas se o coração fosse pesado na balança, segundo a crença egípcia, essa pessoa iria sofrer eternamente, tá bom? Então isso era um dos contextos da religião egípcia, tá bom? É isso, espero que vocês tenham compreendido nessa nossa aula de hoje. Tchau, tchau e até breve.